Olá pessoal, tema da aula de hoje, na verdade é a Revolução Industrial, aula 1, porque o tema da Revolução Industrial, como ele é amplo e ele é bastante pertinente, ele é inclusive crucial para os dias de hoje. Deixa eu trocar o óculos aqui. Bem, o que chamamos de Revolução Industrial? Não é qualquer período de transformação da indústria, né? Nós chamamos Revolução Industrial Inglesa, porque a Revolução Industrial é a que ocorreu na Inglaterra. Nos outros países, pode até chamar de nome que quiser, mas é o desenvolvimento industrial, porque a Revolução Industrial tem aquele sentido, digamos assim, de mudança de paradigma da produção. E essa mudança de paradigma da produção, ela não aconteceria linearmente no mundo todo, né? Ela aconteceu na Inglaterra. No período aí, digamos assim, se você for alguém mais flexível, você coloca lá de 1750 a 1850. Os historiadores geralmente trabalham com a data de 1770 a 1830. Então você tem aí um intervalo de 60 anos. E nesse intervalo de 60 anos, você teve uma mudança abrupta, uma mudança muito significativa na forma de produção. E essa mudança possibilitou o crescimento gigantesco na produção, na quantidade, digamos, não é aumentar a produção em si somente, é o aumento da produtividade, ou seja, cada trabalhador desempenhando as suas tarefas ao longo de uma jornada de trabalho, ele conseguiu produzir muito mais do que os trabalhadores, do que pessoas, vamos dizer assim, para não fazer confusão de conceito, produziam numa mesma jornada de trabalho. Tem aquele exemplo que eu já mostrei em aulas passadas, aquela questão do Adam Smith lá, quando ele demonstra a fábrica de alfinetes produzindo no formato, né, portanto, de manufatureiro. Ele faz a comparação. Cada artesão produzindo na forma tradicional, na forma artesanal, conseguiria fabricar, suponhamos que isso seja um alfinete. Mas eu tenho um alfinete aqui, pois eu mostro. Conseguiria desenvolver um total de 20 alfinetes por dia, né? Então ele conseguiria produzir digamos assim, 20 alfinetes por dia se ele fosse bem habilidoso, porque ele teria que desenvolver todas as etapas para a produção, ponto. Quando ele vai para o trabalho manufatureiro, ele, com a sua atividade, digamos, de uma jornada de trabalho, como esse trabalho está subdividido em 10 pessoas na fábrica que ele observa, gosto sempre de frisar, Adam Smith não é o teórico da divisão do trabalho, ele é um cara que observa como se trabalha no processo subdividido numa manufatura, né? E nessa manufatura, cada funcionário produziria o equivalente a 240 vezes o que produziria um artesão, ou seja, cada operário produziria o equivalente a 4.800 alfinetes, no total 10 operários produziriam 48 mil alfinetes por dia. Então, só pegar esse exemplo, assim, é interessante observar como que você multiplicou a capacidade produtiva. Obviamente que com o processo da Revolução Industrial, nem todos os segmentos alcançou a multiplicação como na fábrica de alfinetes, mas é apenas um elemento ilustrativo. Mas esse elemento ilustrativo é o suficiente para nos apontar, digamos assim, qual gigantesca foi essa forma de produzir. E junto com isso vem uma outra questão, que também já mencionei de passagem, né, de en passant. Enquanto que o artesão produzia 20 alfinetes por dia, mas ele teria que passar, antes dele ser esse artesão mestre, autorizado a fabricar, a ter a sua oficina, ele passava por um longo período de aprendizagem, que era de 5 a 7 anos, né? Lembrando que as pessoas, para determinadas atividades, digamos assim, precisa de uma certa idade para começar a produzir, não que precisasse esperar 18 anos, né? Nada disso, mas
E a vida era bastante curta, né? A vida aí na década do século XVIII ficaria em torno de 33 anos, a vida média, né? Então, digamos assim, o homem teria uma vida útil bastante breve. E como ele passava uma parte significativa dela, digamos, primeiro inábil enquanto criança, e depois enquanto aprendiz. Então ele teria um período pequeno de produção, comparado com o que é possível hoje, né? Aquelas pessoas que entram no mercado de trabalho, como eu entrei, né? Com, digamos assim, trabalhar para valer mesmo aos 12 anos, né? Então, se viver até os 60, você já deu uma contribuição aí de 48 anos de trabalho, né? Que seria mais ou menos o dobro ou algo maior do que aquilo que tinha a expectativa do homem do século XVIII. Tá, mas vamos lá. Então, esse período datado aí de 1770, para ser mais rigoroso, a 1830, na Inglaterra, por exemplo, a gente vai observar algumas coisas muito interessantes, como o crescimento da população. Em 1770, a Inglaterra tinha 6 milhões de habitantes. Em 1830, a Inglaterra passou a ter 12 milhões de habitantes. Então, ela conseguiu, nesse intervalo de 60 anos, duplicar, né, de dobrar a sua população. Bom, mas é importante lembrar ainda que no passado, né, ou seja, em fases anteriores a esta, era muito comum, em determinados períodos, a população declinar, porque vinha intempéries, contratempo, vinha pestes, e dado as dificuldades, inclusive a dificuldade digamos assim, do armazenamento de cereais, de produtos que possam ser consumidos no período em que a colheita, né, se torna difícil, que a plantação não vingue, né, sempre para o trabalho agrícola corre risco de perder a produção. Então, a Revolução Industrial não é porque a gente acha, porque ela foi fantástica mesmo, e a prova dessa coisa fantástica que foi a Revolução Industrial Inglesa foi a multiplicação da produção. A multiplicação da produção que resultou, inclusive, na multiplicação humana, como já dizia o Turgot, né? Que era inclusive contemporâneo do Adam Smith, que dizia sobre a multiplicação humana, né? Então, a Inglaterra, de 6 milhões, passou para 12 milhões de habitantes. Então, e com esse desenvolvimento, tanto no formato da produção do alfinete, como já estou citando exaustivamente, outros segmentos foram, digamos assim, se modernizando. Se você começa a desenvolver, por exemplo, o domínio do vapor, existe, né, tempos imemoriais. No entanto, ele sendo utilizado para a produção, para a navegação, é algo bem recente na história. Então, quando você vai observar, você vai detectando alguns fatos, algumas informações, que só nesse período da Revolução Industrial é que algumas coisas que até já eram dominadas, elas passam a ser utilizadas de forma bastante significativa. Mas vamos antes chegar numa outra questão que eu acho que é o que motiva a gente fazer essa aula e as pessoas assistirem essa aula. O que é, né? Faça um questionamento para você mesmo. O que é que você aprendeu na sua vida toda sobre a Revolução Industrial? O que é que você sabe sobre a Revolução Industrial? Boa parte das pessoas, em especial aquelas que não passaram pelas universidades, às vezes não sabe nada sobre a Revolução Industrial, né? Menos mal. É uma coisa curiosa. A universidade é um negócio preocupante. Quem não passou pela universidade ignora um monte de coisas, inclusive, geralmente é um pouco mais sábio do que aqueles que passaram, porque não aprenderam, não foram contaminados pela idiotice dos meios acadêmicos, né? Que na universidade, na verdade, é um celeiro de ignorantes arrogantes. Fora da universidade, nós temos pessoas ignorantes, só ignorantes, sem a arrogância do meio acadêmico, né? Mas nós aprendemos que a Revolução Industrial fora responsável pela exploração da mão de obra das mulheres e das crianças, né? Tem um livro, que inclusive eu sempre dava esse livro, eu vou dar até um capítulo dele para a gente discutir aqui, eu vou fazer uma exposição e depois discutir, obviamente, com quem tiver interesse, né?
sobre a planificação russa, que é um livro do Léo Huberman, que se chama A Riqueza da História do Homem. E quando você pega o livro A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, lembrando que o Léo Huberman é um professor de uma universidade americana da década de 1930, né, um comunista qualificado no país do capitalismo, é isso mesmo. Quando lê Léo Huberman, por exemplo, a primeira parte do livro dele, você vai vendo lá vai vendo o que ele diz, né? Que as crianças de até 2 anos trabalhavam nas fábricas, trabalhos exaustivos, com longas jornadas de trabalho, né? Então ele vai descrevendo a vida da fábrica na Revolução Industrial como um caos, né? Se você for desconhecer o presente e ler aquilo, você tem a impressão de que a humanidade vai, digamos assim, vai ser eliminada, dado aquelas condições degradantes em que as pessoas estão trabalhando nas fábricas, né? Bom, aí tem algumas questões assim que você começa já a desconfiar. Bom, criança de 2 anos trabalhando nas fábricas, né? Como? O que uma criança de 2 anos é capaz de fazer, né? Ah, mas tem algumas tarefas. É possível, sim, é possível. Alguma tarefa, mas não trabalho, né? Então, eu, inclusive, quando era criança, com 6 anos de idade, eu limpava tronco de pé de café. Um trabalho perigoso, inclusive, né? Derriçava o café, depois eu caberia as crianças, até por ter o corpo menor, mais adequado, para enfiar embaixo que chamava saia do pé de café, e limpar lá. Perigoso encontrar escorpião, cobra, aranha, caranguejo, e o que for possível. Eu nunca tive nenhum acidente, mas alguns sustos eu passei, mas era possível. Mas não que eu fosse alguém hábil para trabalhar, digamos assim, vamos precisar de manhã, à tarde, todos os dias. Isso é um pouco mito de todo mundo, né? Mas, então a gente tem essa sensação que as crianças, antes da Revolução Industrial, eram felizes, os anjinhos, olha, até ver as asinhas aqui nas costas, viviam saltitantes, correndo pelo campo, né? Olha que campo bonito, você vai imaginando aquelas cenas, e brincando ao lado da mamãe, dos irmãozinhos, ansiosas essas crianças para a chegada do papai, do trabalho do campo, e aí saíam correndo, né? Aquelas crianças inglesas, louras, dos olhos azuis, cabelos cacheados, esfoazantes, né? Na verdade não era nada disso, né? Era exatamente o contrário. A vida antes da Revolução Industrial era extremamente terrível, extremamente difícil. E quando se fala também na questão da exploração do trabalho feminino, exploração do trabalho das mulheres nas fábricas, então é descrito pelo Léo Huberman e pelos outros autores que trabalham essa temática, né? Como sendo uma coisa absolutamente horrorosa, que essa coisa horrorosa teria sido introduzida exatamente pelo capitalismo, portanto pela Revolução Industrial. E sempre que citamos a Revolução Industrial, precisamos entender assim, por que a historiografia, e lembrar que os historiadores, raríssimas exceções, mas raríssimas mesmo, são todos comunistas, são todos de esquerda. Por que eles atacam tão ferozmente a Revolução Industrial? Né? Não é por acaso. Por que não pega lá a balaiada, a cabanada para trabalhar isso tão efusivamente? Não. É que a Revolução Industrial é exatamente, digamos assim, a marca do capitalismo. É com a Revolução Industrial que as relações que nós chamamos de capitalistas, burguesa, como queiramos chamar, se consolidam. Elas se consolidam tão fortemente que, inclusive, tem, digamos assim, no Manifesto Comunista do Marx, uma frase, né, algumas frases, um parágrafo, em que ele faz uma exaltação ao capitalismo, né? Não que ele queria conservar o capitalismo, mas exaltação pela forma magistral, pela forma significativa com que as relações capitalistas transformou as relações no mundo todo. Porque a Revolução Industrial ela é inglesa, mas acontece que ao revolucionar a produção na Inglaterra, o reflexo desta transformação ele abrange todos os países, por uma questão muito simples, né? Tem nenhum objeto aqui, vamos pegar esse óculos velho aqui mesmo.
Na medida que alguém... Nossa, que óculos sujo do caramba, mas é meu, tá? Na medida em que alguém produz um objeto, digamos, aqui é uma outra coisa, não é nem um óculos, por um preço infinitamente inferior àquilo que os outros conseguem fabricar. Vou pegar o exemplo do tecido, né? A Inglaterra é um país que, depois eu até volto a esse tema, que desenvolve primeiro a tecelagem do algodão, muito embora não produzisse algodão, mas produziu a tecelagem do algodão, a tecelagem mecânica. E os tecidos ingleses, eles, de algodão inclusive, eles passam a destruir a indústria, a fazer uma competição danosa para as indústrias de outros países. Por quê? Porque da mesma forma que ele multiplica em 240 vezes a capacidade produtiva de cada trabalhador na produção do alfinete, ele vai multiplicar mais ou menos essa quantia, ou sei lá, talvez até mais, na tecelagem. Porque a tecelagem, por exemplo, na Índia, a tecelagem de algodão era feito manualmente, era artesanal. Quando você tem uma tecelagem artesanal e você produz, digamos, peças de tecidos, roupas, nesse formato, e essa peça ela vai ter um custo muito elevado, porque uma coisa que as pessoas gostam de criticar o Marx por isso, né? E inclusive o próprio Adam Smith, mas isso é inevitável. Uma coisa que define o valor de uma mercadoria também é o tempo que se gasta para produzir essa mercadoria, né? Se alguém gasta, sei lá, 30 segundos para produzir essa caneta, você tem que remunerar essa pessoa pelo tempo dela também. Mas se essa pessoa vai, ao invés de gastar 30 segundos, ela gastar 30 horas para fazer essa caneta, você vai ter que alimentar o produtor dessa caneta por 30 horas, o equivalente a 30 horas, ou o equivalente a 30 segundos na forma industrial. Então, a produção industrializada, e aí você tem essas etapas todas, né, da Revolução Industrial. Você tem a fase manufatureira, depois você tem a grande indústria, mas eu entro nisso depois, prometo. Esses bens fabricados no formato novo, né, no formato industrial, eles vão ser vendidos no mundo todo. Seria uma espécie de bugiganga chinesa que nós temos hoje. Então, quando você fabrica um produto à base da indústria, você fabrica pegando o caso do tecido, com muita rapidez. Você vai desenvolvendo tudo, né? Você não vai desenvolvendo só a tecelagem ali. Então, para você ter um tear mecânico, você desenvolveu também a parte de metalurgia, né? Você desenvolveu também a parte de marcenaria, porque as primeiras máquinas, sobretudo, elas eram parte de madeira, parte de metal, né? Para você chegar a esse ponto, por exemplo, de desenvolver a metalurgia nesse sentido de usar equipamentos resistentes e finos e de pequena espessura, você desenvolveu também a parte química. Então você observa que a Revolução Industrial é algo assim, gigantesco, é algo genial para a humanidade. Ou seja, são passos que os homens deram, e aí volto a frisar, como já tem citado outras vezes. Não foi um plano, não teve um programa de aceleração do crescimento como da tia Dilma. Isso foi feito de forma espontânea. A revelia do Estado, a revelia de reis, a revelia de governantes, não passou por um projeto. Isso foi feito espontaneamente. Na medida em que você vai desenvolvendo as coisas gradativamente, você vai desenvolvendo todas as coisas que estão correlacionadas a elas e possibilitando que você desenvolva também coisas que nem têm a ver com ela. No século XVIII ocorre, acho que em 1740, 1750, não lembro a data correta, que ocorre água encanada em Paris. Depois, para quem ficar com dúvida, chama no Google aí, instalação de água encanada em Paris no século XVIII, que você vai ver a data exata, né? Bom, imagina água encanada em Paris, teve uma rebordosa, inclusive, né?
teve greves dos aguaceiros ou aguadeiros, as pessoas que viviam entregando água de porta em porta. Quer dizer, isso ocupava uma grande quantidade de pessoas, talvez centenas de pessoas, talvez mais, né? Talvez até milhares, não tem estatística sobre isso, não consegue encontrar, quantos se ocupavam da entrega de água, de porta em porta, né? Quando você apresenta a possibilidade da água encanada, você vai desempregar todas essas pessoas, mas também você vai empregar pessoas na produção desse sistema de irrigação, de encanamento de água. Mas aí tem uma questão que eu gosto muito de pensar, sempre falava isso com os meus alunos, para você produzir esse cano, você vai ter que já ter uma técnica mais sofisticada. Você pode produzir no primeiro momento manilhas de barro, depois até chegar ao ponto de eficiência. Quando você pensa na Revolução Industrial, você já deve estar pensando já em água encanada em canos metálicos. Mas como é que você chega nos canos metálicos, né? É preciso ter um processo de desenvolvimento de todas as áreas, e esse processo vai se dando, e o lado mais legal é que ninguém faz isso para ajudar a humanidade, né? Não é para tornar a sociedade mais humana, nos nossos tempos tudo é assim, né? Então, alguém vai fazer alguma coisa, a função social da empresa, a empresa tem que ter uma função social. PQP, a função social da empresa é atender aquilo que o consumidor quer comprar. É para isso que a gente olha para uma loja. Não olha para uma loja para falar, legal essa loja. Não, a gente olha para uma loja para ver o que ela tem que me atenda, a minha demanda, aquilo que eu procuro. Então, nesse sentido, é bastante interessante quando você observa a questão da Revolução Industrial. Então, não foi apenas a fabricação do alfinete que melhorou, né? Do exemplo que o Smith dá, como ele é de 1776, o livro, digamos, ele foi observar naquela máquina, naquela fábrica lá em 1770. Quando você chega a 1830, não é mais nem daquele formato que o Adam Smith foi observar, já é o formato industrial. E aí pegar falando de ampassão assim, o que é o trabalho artesanal, né? O trabalho artesanal é quando o saber está no artesão, no trabalhador. Ele domina todas as etapas da produção de um bem, seja um sapato, seja um casaco, sei lá, qualquer coisa que você queira imaginar. Pegar o sapato, que é bem prático, né? O sapateiro pegava o couro, curtia e fazia o sapato. Quando tem um trabalho artesanal, o saber já deixa, como você tem um trabalho manufatureiro, o saber deixa de ser do artesão. O saber já está na ferramenta, como eu já disse em outra aula, a questão de fazer um círculo, fazermos a mão livre, cada um fará um círculo mais ou menos, né, de um jeito. Se fizermos com compasso, todos faremos do mesmo tipo, porque a sabedoria não está, a competência não está em mim e não está em você. A competência está naquele equipamento. Quando você já passa, que ele gosta de usar as 3 fases do trabalho, né? O trabalho artesanal, trabalho manufatureiro e trabalho industrial. Te prometi que eu vou fazer uma aula exclusiva sobre o trabalho domiciliar, né? O trabalho artesanal, então, o saber é do artesão, a força também é do artesão. O trabalho manufatureiro, o saber é da ferramenta, a força ainda é do trabalhador, né? Do operário. No trabalho industrial, aí já deu um upgrade, né? Um upgrade. A força já é motor, né? A força motora é mecânica, que pode ser a vapor, depois elétrica, né? A roda d'água. O saber está na ferramenta, não está mais, não é do artesão. Então você teve essa mudança. Quando você tem a ferramenta que é habilidosa, e você tem o motor dessa ferramenta, que ele é vamos chamar de não orgânico, né? Porque ele é mecânico, ele não é não humano, acho que fica mais adequado, e nem animal, ele é não animal, ele é mecânico. Quando você tem isso, você multiplica ainda mais a capacidade
de produção. Por quê? Quando você trabalha na ferramenta, digamos, manufatureira, então tem a força que vai mover aquela roda é humana, a força que vai mover aquela ferramenta é humana. Quando você passa ela para a máquina, você multiplica e até o detalhe, né? Aquela máquina não vai cansar, ela vai desgastar, obviamente, né? Mas ela não vai cansar, ela vai poder trabalhar horas e horas e horas e horas indefinidamente. E quanto mais vai se modernizando, é muito comum, né, nos grandes centros urbanos, as fábricas trabalham 24 horas por dia. Você muda o turno dos trabalhadores, mas as máquinas continuam fazendo as suas atividades. Então, quando você pega a questão da tecelagem, volto eu lá na tecelagem, o artesão que faz tecido, ele é que sabe fazer o tecido com a sua naveta, né? A naveta do tecelão vai tecendo. Quando você tem o tear mecânico, a naveta do tecelão já tece sozinha, mas porque é uma máquina que é o tear mecânico, já não é do tecelão, né? O tear já é mecânico. Aí, só que a motricidade, né, o que vai movimentar esse tear ainda é uma força orgânica, humana, né, animal, podemos chamar. Que pode ser do homem, animal, o homem pode ser um animal, um cavalo, né, como ocorria nos engenhos, em que o boi, né, os bois, né, no plural, né, tocavam a roda para moer a cana, né. Quando você está no trabalho industrial, o tear é mecânico, né, e quem vai mover esse tear é o vapor ou energia elétrica um pouco mais à frente. Então, digamos assim, o trabalho humano numa indústria de tecelagem, ele consiste, como aparecem as descrições de vários historiadores, né, ele consiste em vigiar o que a máquina está executando. Então, o trabalhador coloca como é que chama? O carretel, né? Os carretéis de linha para no tear, né? Vamos chamar aqui de máquina de tecelagem, né? Ele aciona as plataformas corretamente que vão executar as tarefas, ele liga a parte motora para funcionar e o trabalho dele consistirá em observar se o tecido está sendo feito de forma adequada. Então, enquanto um artesão, tipo indiano, gastava, para tecer 1 metro de tecido, 1 metro quadrado de tecido, para ficar mais acessível para as pessoas, né? Os tecidos geralmente não são exatamente de 1 metro de largura, mas vamos supor que seja 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Quanto ele gastava provavelmente alguns dias para fazer isso, num tear mecânico, numa fábrica industrializada, que aí a gente chama de grande indústria, com G maiúsculo e I maiúsculo, porque grande indústria não é só uma indústria grande, mas esse termo é conceituado na historiografia como digamos assim, um paradigma, né? Uma nova forma da produção. Então, portanto, usamos grande indústria com letras maiúsculas, da mesma forma que usamos para a Revolução Industrial Inglesa, né? A Revolução com R maiúsculo, I maiúsculo, para definir que é a Revolução Industrial Inglesa, para a gente não ter que ficar todo momento citando Revolução Industrial Inglesa, século XVIII, século XIX, né? Então, na grande indústria, esse trabalho vai ser desenvolvido, provavelmente o trabalho de um operário nessa fábrica que move automaticamente, não automático no termo que a gente tem hoje, mas que a força motriz não é humana, não é animal, né? Ele vai produzir milhares de metros por dia. Então, se o cara do alfinete na manufatura produzia 240 vezes a mais do que um operário, do que um artesão fazendo manualmente, provavelmente na fábrica de tecido ele vai multiplicar isso por 10.000 vezes a mais do que ele poderia fazer, sem contar a
perfeição, né? A uniformidade que garante a produção industrial em comparação com o trabalho artesanal. Uma das características do trabalho artesanal é digamos assim, o toque pessoal, né? Tem gente que gosta, o povo da esquerda pelo menos finge que gosta. Não pode ver uma feirinha de artesanato que já fica saltitante, excitado para poder comprar alguma bugiganga e levar para casa dele que ele nunca vai usar, né? Mas ele se sente um ser mais, como que eu vou dizer, um ser mais sofisticado, um ser alternativo que consome coisas não industrializadas, né? Só não pode investigar, porque quando a gente vai nesses lugares que vendem produtos artesanais, você vai verificar de artesanal ali propriamente, não tem nada, né? O artesão tem serras mecânicas, elétricas. Se for olhar, tem coisas computadorizadas fazendo ali, né? Mas dá aquele charmezinho, e aí aparece lá aquelas mocinhas de vestido indiano, né, com aquelas saias compridas, cabelos alternativos, uns piercing enfiados no beiço, né? Então dá a impressão que é uma outra coisa, mas não era, tudo é industrializado também. Até o artesanato de hoje é algo industrializado. Mas o importante é destacar é que esse processo ele multiplica a capacidade produtiva de cada pessoa envolvida no trabalho e, consequentemente, ele vai multiplicar a quantidade de bens que será ou que é, né, oferecido para a sociedade. Quando a gente vai observando por que a humanidade cresceu, por que aumentou o número de pessoas na Inglaterra, passando de 6 para 12 milhões de habitantes no intervalo de 60 anos? Porque as condições de trabalho, foram modificadas, porque as condições de vida da população melhorou. Aí quando você olha para a historiografia, você fica com choque, porque quando você olha para a historiografia, você vê tudo piorando. Então o homem que era livre, dominava o seu tempo para fazer o que ele bem entendesse, que ele saberia fazer todas as etapas do produto que ele comercializava, né? Ele não era alienado, para usar uma categoria que os marxistas gostam muito, né? Ele não era alienado, ele dominava todas as etapas. É bem interessante pegar esse ponto, né? Porque o trabalhador artesanal, o mestre artesão, ele domina todas as etapas do produto que ele está vendendo, né? Ele sabe fazer o sapato inteirinho. E ele, portanto, ele não é alienado do formato, do processo produtivo, e nem é alienado do resultado dessa produção. Porque os marxistas, ou os adeptos dessa perspectiva anticapitalista, ele foca em 2 pontos. O trabalho artesanal aliena, o trabalho industrial aliena o homem, porque o homem não sabe como fazer aquele produto integralmente, né? Que, aliás, é uma coisa, depois até eu falo em outra oportunidade, uma coisa boa. Porque imagine se nós fôssemos saber tudo como é feito, todas as coisas das quais nós consumimos, nós ficaríamos absolutamente loucos, né? Bom, então são 2 etapas. Ele não sabe produzir, ele não domina, ele fabrica sapato durante décadas numa fábrica, mas ele não sabe fazer um sapato sozinho. E ele é alienado também do resultado do trabalho, né? Porque aquele trabalho ele é complexo, subdividido, e o resultado do trabalho, ou seja, quem vende o sapato não é ele que fabricou, mas é o dono da fábrica que o contratou, que revende para o comerciante, que o comerciante que vai revender para o outro varejista, que vai repassar para o consumidor, aquele tiozão que está passando na calçada, olha na vitrine, vê aquele sapato, opa, quero comprar aquele boot para mim, né? É mais ou menos esse o percurso. Então essa ideia que você é alienado, você é alienado. Só que você é alienado porque o teu mundo se sofisticou. Então, assim, nós entramos em casa, ligamos a luz. Tuc, a luz acende.
Você não precisa saber como é que aquela energia chegou ali para você, né? Eu sou do tempo que a gente chegava em casa, abria a porta, né, com todo cuidado, encontrava o isqueiro, chamava binga também, né, isqueiro, ou uma caixa de fósforo, acendia a lamparina. Às vezes a lamparina estava com pouco querosene, então tinha que colocar mais, né? Mas você nunca coloca querosene à noite, porque é perigoso pegar fogo, tem que colocar durante o dia, tem que deixar as lamparinas, então você conhece todo o processo. A luz elétrica não, né? Sei lá, deu problemas em furna, quando que vai chegar? Mas você não quer saber como é que eles vão arrumar. Por quê? Porque o teu mundo é mais complexo. Tua vida é mais complexa. Eu não sei como que funciona um celular, né? O que a gente sabe como funciona um celular? Sabe fazer ligação, fazer chamada, receber mensagem, mandar mensagem. Porque é um computador. Imagina se eu soubesse como funciona um celular, como funciona um computador. Aí eu vou para a geladeira, vou saber como é que funciona o refrigerador. Não, a gente sabe aquela parte que nos interessa, que é preciso a gente saber. A outra parte fica para um grupo restrito que vai viver trabalhando, produzindo para isso, né? Então, o que eu queria chamar a atenção nessa primeira aula são essas questões básicas, mas nós vamos aprofundar. E a coisa que eu quero chamar a atenção, pegar até essa obra aqui, essa obra que eu gosto muito, As 6 lições do Mises. Recomendo aí, que todo mundo leia, em especial o capítulo 1 e 2, que é a primeira lição e a segunda lição. Essa obra aqui é um resumo, né? É uma transcrição de 6 palestras que o Ludovico von Mises ministrou na Argentina em 1959, 1958, acho que foi. E que depois foram taquigrafados, e depois a esposa dele transformou nesse livro As 6 lições. E tem em especial as 2 primeiras, que é o capitalismo e o socialismo. Então aqui ele descreve assim, com primazia e de forma simples como era o processo, como foi a Revolução Industrial, né? Então essa obra aqui a gente vai voltar a falar sobre ela. Ainda para quem tiver curiosidade, um livrinho que bem chinfrinho, mas ele é didático, é fácil de entender. O Mercantilismo, do Pierre Deyon, né? Depois eu arrolo também na aula, no textinho lá da aula, para entender um pouco sobre mercantilismo, que eu falei várias coisas sobre mercantilismo, né? Mas eu gosto do mercantilismo mesmo, a obra para entender, né, o período mercantilista. Não é que, até porque o termo mercantilista ele é usado depois que o mercantilismo acaba, né? Não é na época que estamos vivendo mercantilista, é usado depois. Mas a obra do William Pett, Princípios de Economia Política, é isso, né? Não é, peraí. A obra, o Smith tem, o William Pett, são 3 livros, né? Aritmética Política, peraí, deixa eu parar aqui que eu vejo. Tratados dos Impostos e Contribuições. Essa obra aqui, só para dar uma olhadinha, tá? Que está na coleção Os Pensadores aqui, os economistas, melhor dizendo. Tem William Pett, David Hume e François Quesnay, né? Esse livro é baratinho, acha no sebo aqui. Tem também livro na internet, quem quiser baixar, vale bastante interessante. O Pett tem 3 obras, 3 livros, né? Que é esse Princípio de Economia, Tratado de Impostos e Contribuições, o Verbo Sapiente, e o outro que eu esqueci o título agora também, não faz a menor diferença. Vamos lá, mas o texto que eu sempre dava para os meus alunos é exatamente esse que eu apontei para vocês. Bom, e eu também tenho um capítulo de um livro que eu produzi, de um livro que eu organizei, inclusive, né? Aqui esse livro faz parte da coleção História e Conhecimento, né? O título História Econômica Moderna e Contemporânea, que eu tenho um capítulo aqui, e eu organizei esse livro em parceria com o professor Moacir José da Silva, que já partiu, né? Que é um livro, um livro didático, né? Um livro texto do curso de graduação em História EAD, História à Distância. Olha aí que dá para ver,
da Universidade Estadual de Maringá. É um livro que foi inclusive financiado pelo MEC e tal, e faz parte aí. Então, esse conteúdo é bastante interessante. E tem um aspecto ainda também que depois eu vou trabalhar no curso, que é o princípio da administração científica, né? Que a gente, do Frederick Wilson Taylor, a gente chama da revolução da produtividade, tá? Então, nessa primeira aula ficamos por aqui, que já deu 40 minutos, e eu volto, acho que vão ser mais 2 aulas ainda sobre a temática da Revolução Industrial. Vou procurar fazer mais breve para ficar mais fácil de vocês assistirem e acompanhar. Qualquer dúvida, manda a pergunta aí que eu faço. Tenho paciência e dedicação e gosto dessa temática para a gente analisar tudo que for necessário. Um grande abraço e até a próxima.